Fala tropa, Guelmi aqui. Estou neste momento no Laos, país onde vários brasileiros estão sendo escravizados. Eu gostaria de dizer que isso é um clickbait, mas a realidade é dura e crua. Estamos aqui agora no Laos, mas bem que poderia ser China. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, nesse letreiro chinês, o letreiro chinês inclusive, que é maior do que o próprio letreiro no idioma do Laos. Tamanha influência que a China exerce sobre o Laos. Acho que vocês vão ficar chocados com algumas informações que eu investiguei sobre quem está por trás, desse esquema que trouxe não só brasileiros, mas várias outras nacionalidades. Para dar um pouquinho de contexto para vocês, aqui no Laos existe uma região que se chama Zona Especial Econômica do Triângulo Dourado. Mas aí você me pergunta, o que significa Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado? Ok, nesse caso específico, é só um jeito bonito de dizer, aqui vale tudo, é dedo no e gritaria, aqui é onde o neném chora e a mãe não escuta. Apesar do nome bonitinho, gente, apesar do nome chique, na verdade tá mais para ser um inferno na Terra. Essa Zona Econômica Especial no Laos é praticamente um país dentro de outro país, controlado pelo mafioso chinês Zhao Wei, um homem sancionado tanto pelos Estados Unidos quanto pela China. E oficialmente é um lugar onde cassinos, chineses e tailandeses vão para apostar. Extraoficialmente é um império criminoso que produz metanfetamina e um dos maiores produtores de ópio do mundo. Vende animais em extinção e pior ainda é tipo um local onde pessoas do mundo todo são traficadas para operar golpes online de caridade, de romance, enganando homens e mulheres que estão desesperados para fazer uma graninha. É um estado escravocrata moderno, de onde muitos morreram tentando escapar e vários também até hoje estão lá. E aí nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês dos segredos obscuros que eu descobri entre China e Laos, enquanto a gente caminha pela cidade e eu mostro a China como que ela influencia diretamente aqui. Ah, e detalhe, mano, é só eu que amo essa expressão, ah, e detalhe. Ela é boa demais, eu duvido que eles tenham dela em Portugal. Mas enfim, ah, e detalhe, essa influência chinesa, ela é tão grande, tão forte aqui no Laos, meus amigos, que eu agora estou em Luang Prabang, que é uma cidadezinha show de bola, que eu tô longe do Triângulo Dourado, já que lá é uma área de risco, é meio que terra de ninguém. E eu falei, eu não vou me meter lá não. E eu tô longe de lá agora, há horas e horas, tipo 8 horas de barco. Mas vocês vão ver como é que a influência dos caras aqui é gigantesca. E um exemplo é esse supermercado gigantesco chinês aqui. Vamos lá ver o que tem nesse supermercado chinês. Aí, ó. Vamos lá. Vamos entrar no sapatinho. Aqui, ó. Até a placa de promoção tá em chinês. Entrar no sapatinho, né? Porque vai que eles descobrem que eu tô falando português e eles querem me traficar também. Sei lá. Com todo respeito, viu, gente? Mas não. Até agora, ó, aí, ó. As placas em chinês e também em Lao. Aqui em chinês. Olha, rapaz. Tudo chinês. Olha pra você ver. Um cabo de 1 metro, 3 dólares. Mano. Isso aqui é o David Beckham? Que isso, mano? David Beckham chinês aí, tá bom pra vocês? Olha só. Tudo marca chinesa. Tudo marca chinesa, mano. Eu tô de cara. Assim, né? Eu acho que é de se esperar, mas ao mesmo tempo me surpreende. Porque, sei lá, mano. É aqui, ó. Mais marca chinesa também. Aqui, ó. Os negocinhos tudo chinês também. Chinês. Realmente, meus amigos, vou falar pra vocês,
Vou falar para vocês. Olha. Só tem coisa chinesa, basicamente. Aqui, ó. No precinho, hein? No precinho. Aqui, ó, para vocês entenderem, a moeda deles, 21 mil é $1. Isso aqui, ó, 48, 42. Como, por exemplo, aqui, ó, quero um snackzinho. Sei lá que porra é essa. Aqui, ó, 8 mil, não é nem 30 centavos de dólar. Mas comidinha é diferente, né? O que será que é? Me surpreende. Hello! Me surpreende. Aqui, ó. Até as bebidas são chinesas. Esse Red Bull chinês aí, vocês já viram? Toma. Isso aqui, na verdade, não é Red Bull, mano. Isso aqui, o Red Bull foi inspirado nessa bebida. Fica aí o dado pra vocês. Olha aí. Tudo chinês. Vai vendo. Olha o tamanho desse negócio aqui, parece que é tipo um leite. $1. Precinho, precinho. Todo mundo quer ver cervejota. Cerveja que é do Lau. Olha, baratinho. Mano, que? Uma latinha de cerveja, 50 centavos de dólar. R$3. É, não, se bem que é meio que o preço do supermercado, né? A gente para pra pensar. Aqui, ó. É engraçado, mano. Agora eu fiquei curioso que não tem, só tem cerveja ou gringa ou do Lau, que é a Beer Lau. Deve ter alguma coisa a ver com monopólio de bebidas alcoólicas da China, porque todas as outras bebidas só são chinesas. Não sei, não sei. Bom, eu acho que vocês conseguiram entender como é que funciona o Paranauê aqui, né? A China realmente domina tudo. E quando eu falo com vocês, gente, os chineses aqui, eles estão em absolutamente todos os lugares. Para vocês terem uma ideia, ó, eu vou colocar aí os vídeos de eu em pontos turísticos. Tem uma mulher que começou a querer tirar foto comigo. Os chineses são assim, mano. Eles abraçam você e vêm tirar foto com você. É uma loucura, se liga só. Tem uma chinesa, velho, filmar a gente. É bom demais, né? Okay, please. Aí tu pede pra outra ali, dá licença, mano. No one cares. This is good content. Bro, Just keep videos. chegou essa chinesinha aqui, aí tem a outra menina ali tirando foto. Yeah. Aí aqui, ó. Yeah. Ei, Yeah. e aquela ali tirando foto, mano. Yeah. É bom demais, velho. Nó, uau. Ali, mano, a criança de 10 anos dirigindo. Isso que eu amo, mano. Eu amo o Sudeste Asiático por causa disso, entendeu? Menino de 10 anos dirigindo moto, nem pra nada. Eu acho massa. Essa bagunça, assim, sabe? Um pouco... É porque aqui não é nem bagunça, mano. Bagunça é a Índia. Aqui é... Não é caos. Tá vendo? Você tá vendo caos? Eu não tô vendo caos. Tranquilidade, ninguém buzina. Todo mundo respeitando o espaço alheio. Olha só. Como é que o trem funciona, suave, sereno. Tudo tranquilão. Criança pode dirigir. Mas é tranquilo, entendeu? Imagina uma cidade interior. Vocês não vão me falar, pessoal que mora no interior, vocês não vão me falar que vocês começaram a dirigir com 18 anos. Todos meus amigos do interior começaram a dirigir com 15 anos, já estavam dirigindo carreta. Aqui no Laos é igual. Você acha que na Europa é assim? Não é. Então, eu gosto mais dessa informalidade. Aqui, ó. Mais uma placa chinesa. Vai vendo. Mas aí, meus queridos, qual que é o X da questão aqui? Quando a gente fala sobre a influência da China sobre o Laos, para quem não sabe, ele é um país pobre e ele foi um dos países, ele é o país mais bombardeado da história.
ele recebeu mais bombas. Vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês aqui, ó. Ele é o país mais bombardeado per capita da história. O que isso quer dizer, Miguel? Isso quer dizer que, para vocês terem uma ideia, o Laos recebeu mais bomba durante a Guerra do Vietnã, durante esse período, do que a Segunda Guerra Mundial toda lançou de bomba, entendeu? Todos os países envolvidos. Então, assim, foram 2 toneladas de bomba que o Laos recebeu. E aí, obviamente, né, isso dificulta muito a vida aqui, né? Tipo, destruiu muita infraestrutura, prejudicou muita gente, muitos povos. E aí, quando você gera todo esse prejuízo, quando você, né, entra numa situação econômica tão complicada, aqui ó, mais uma placa chinesa, toma. Ó, o cafezinho, faz sentido, hein? E aí, quando você tem uma economia tão fragilizada, do lado de uma mega potência como a China, o que eles vão fazer? Montar em cima. É basicamente isso. Aí o Laos, numa situação complicadíssima, a China com dinheiro de sobra e, né, maldade no olhar, ela simplesmente criou o que nós chamamos de Zona Econômica Especial do Triângulo Dourado, que é onde o neném chora e a mãe não vê, é onde as leis lausianas não se aplicam. Mas de forma resumida, você tem uma superpotência, você tem um país pobre, eles simplesmente criam um estado próprio ali do lado, que deveria ser uma zona, digamos assim, né, talvez para fazer o dinheiro fluir de forma positiva, de bonança, etc e tal. Só que a verdade é que virou um pandemônio, né, onde meio que quem manda é o chefão lá. Aqui ó, olha só pra vocês verem. Matagal, as casinhas bonitas. Mas onde já se viu, né? Tipo assim, na região central da cidade, você tem um lote vago desse tamanho. Vê lá se um lote vago desse vai ficar dando mole numa cidade gigante do Brasil. Vocês já tinham metido um prédio de 743 andares. É isso. E um disclaimer que eu acho importante de ser dito, gente, eu não tenho nada contra chinês, tá? Absolutamente nada contra eles. Todo mundo que viaja para lá fala que eles são super solícitos, super queridos. Eu tenho contra gente do mal. E gente do mal tem de toda nacionalidade. Brasileiro, chinês, francês, entendeu? Inglês. Então, assim, que fique claro que isso é uma crítica às pessoas do mal e não aos chineses. E aí, assim, tamanho é esse poder de influência que a China exerce sobre o Laos, que eles têm uma ferrovia gigantesca que sai, se eu não me engano, lá de Wuhan, mas sai de algum lugar da China e atravessa o Laos inteiro. E aí, óbvio, né, com essa linha direta bem desenvolvida, você subir num trem, você está num outro país, isso facilita várias coisas. Uma delas é o turismo, obviamente. As pessoas vêm para cá, que é um país mais barato do que a China. E além disso, também você facilita bastante a questão das mercadorias, né, como a gente já viu aí no próprio supermercado chinês. Então, é de se admirar realmente a quantidade de produto chinês que a gente encontra aqui. Engraçado que, em contrapartida, são poucos os produtos americanos que eu percebo nos supermercados. Eu acho que isso diz muito sobre a influência, né, que a China acaba exercendo sobre o Laos. E aqui, ó, de curiosidade, achamos mais um supermercado. Vamos ver se a história se repete. Se
Olha aqui, ó. Mas nem precisei procurar, ó. Aqui, ó. Chinês. Aqui, mano. Olha só. O alfabeto deles é completamente diferente, né? Acho que vocês conseguiram entender. Isso aqui, ó. Chinesão, mano. Aqui, ó. O alfabeto do Camboja, o alfabeto da China. Da China tem umas pontas mais agudas. Aqui, ó. Olha, aqui, ó. Que isso, mano. Eu tô de cara. Esse aqui é Camboja que eu tô falando, Laos. Esse aqui já são produtos de qual país? Esse aqui eu acho que é... Esse aqui é do Laos, com certeza. É aqui, ó. Os chineses estão por todo lado, vai vendo. Vai vendo. O que nós temos aqui? Aqui, ó. Mais uma vez. Olha o que eu tô falando com vocês. Né, que realmente... Caralho, mano. Tipo assim, todo supermercado que você entra tem mais produto chino do que produto do Laos, velho. Não. Me pergunto os impactos disso dentro da economia dos caras, né? Porque o Laos, eles são realmente bem pobres, assim, comparados aos outros países vizinhos, né? Tipo Tailândia e Vietnã. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui tá em Lao, mas aqui tá em chinês. Então eu realmente não sei dizer pra vocês. Aqui igual. Chinês e Lao. Chinês e Lao. Então assim, não sei dizer pra vocês. Aqui, ó. Mais produto chinês. Mano, os caras dominaram a parada inteira, hein? Deixa eu falar com vocês. Nossa senhora. Mas o que acontece? Eu nunca estive na China. Definitivamente está nos planos assim. Todo mundo que vai fala que é top, que é maravilhoso. Só que também é um perrengue. Por que é um perrengue? Lá não fala inglês. Lá ninguém fala inglês. Então, só que os chineses têm muito essa cultura de viajar dentro do país deles. O país deles é maior que o Brasil, irmão, entendeu? Então, os caras meio que são autossuficientes, assim. E aí os caras sobem no trem, aqui, ó, Guest House, que é um hotelzinho melhorado. Aqui, ó, chinês isso aqui. Lao, inglês, chinês. Aqui de novo. Pra vocês entenderem a dimensão da parada, tá? E aí assim, os caras sobem no trem e eles estão num lugar que consegue recebê-los bem, né? Que tipo assim, tem tour pra caramba em chinês, as placas em chinês, as pessoas conseguem se comunicar. Então, obviamente, eles vão acabar usufruindo, né, dessa estrutura que eles mesmos construíram aqui no Laos. Aqui, ó. Solzinho da manhã, Praia da Barra. Aqui, mais uma vez. Precisa procurar zero. E aí é óbvio, né, amigos? Uma vez que você tem essa estrutura gigantesca, bem feita, porque uma coisa nós temos que falar. Se tem uma coisa que os chineses são bons, eles são inteligentes, né? Eles constroem aquela cidade lá, acho que Nongqing, não sei. Eles constroem coisas mirabolantes e obviamente que eles vão eles vão usar essa estrutura de forma lícita a maioria das vezes, só que quem quer fazer o mal também vai usar essa estrutura para fazer contrabando de mercadoria, de pessoas, de drogas, de animais silvestres. Então, infelizmente, o Laos, que é um país tão pobre, né, tão tranquilo, eu acho que no final das contas ele fica meio que refém, sabe? Eu tenho essa sensação.
Pô, mano, os chineses vêm aqui, injeta grana até mandar parar. Como é que o Laos vai bater de frente? Vai fechar a ferrovia? Não vai fechar a ferrovia, né? É o famoso irmão mais velho que manda em você, sabe? Tem um pouco essa sensação. Aqui, ó. Cidadezinha chuchu demais. Cidade mais tranquila que tem. Para vocês terem uma ideia do tranquilo que é, no outro vídeo aqui do Laos, que eu falo um pouquinho mais da cidade, eu dou a ideia que às 10 horas da noite já não tem mais nada. Já não tem mais nada, já não tem mais nada. Tem como se fosse tipo um toque de recolher, sabe? Lembra um pouco, de certa forma, assim, o Atacama, no Chile, né? Que é um destino conhecido pelos viajantes, mas que, se você quiser quebrar o pau, melhor você ir para outro lugar. Ali, ó, a casa de massagem. Ô caralho, deixa eu ir lá mais perto. Aí, ó. Talvez alguns de vocês que vejam esse vídeo também conheçam o nome de raiz, acho bem provável. Aqui, ó. Casinha de massagem aqui em chinês também. Porque, mano, chinês tem grana, hein? Os caras chegam aqui com muita grana, então tem que, né, agradá-los. Aqui, ó. Fala comigo se não é uma cidadezinha rústica. É um menino de 13 anos dirigindo a moto. Eu gosto demais. Nossa, por um segundo achei que tinha moiado aqui, viu? Olha aí. Pontezinha azeitada. Vapo. Eu gosto demais. Aqui. Vamos na passagem aqui de... Aqui, ó. Folha de bananeira, 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 naruna. Olha. Se isso não for americano, meu nome não é Johnny. Hello. Morning. Morning. Conheço de longe, meu filho. Olha o riozão. Riozão azeitado ou o quê? Não, mano. Ô, gente, Laos, hein? Olha, não, com todo respeito do mundo. Vapo. Toma aqui, ó, na câmera 3, pra ficar esperto. Você é louco. Não, amigos, vou falar pra vocês, tá? O Laos aqui, ó, essa ponte, ela é 100% não recomendada pra quem tem medo de altura. Aqui, ó. Vapo. Não, e ainda passa as motocas aqui, aí faz barulho, faz a ponte tremer, que é uma delícia. Mas como eu falei no início do vídeo, essa região, essa zona especial, zona econômica especial do Triângulo Dourado, né? Um nome lindo. Ela é controlada por esse mega empresário chinês. O cara, ele é tão mega que o cara conseguiu ser sancionado pelo país dele, pelos Estados Unidos. E aí ele meio que controla aquela região lá. E ele controla de uma... Ele controla a região de uma forma... Vou colocar assim para vocês verem um pouquinho na vista. Ele controla a região de uma forma, meus amigos, que é o seguinte. Para vocês terem uma ideia, a moeda lá é uma cidade dentro do Laos, dentro da fronteira do Laos, dentro da região, né? Se você for no mapa, a região ela está situada dentro do país Laos. Mas eles não usam nem a moeda do Laos. Que é para você ter uma ideia, eles usam a moeda renminbi, ao invés de usar o kip laosiano. E esse empresário, esse mega empresário, ele é conhecido por cometer várias práticas ilegais. Aqui, ó. A quebrada do Laos. Direi quebrada, mas eu vou falar com vocês que meio que... Ou as casas são daquele jeito ali, ó, no estilo colonial francês, que é a maioria,
ou é os barracãozinhos. Eu gosto bem da rusticidade. Mas é um empresário, um mega empresário que o cara, ele é conhecido por cometer vários crimes, né? Tráfico de animais, muitos crimes de colarinho branco, extorsão, tráfico humano, e a lista goes on and on and on. E essa região de lá é a região que tem cassino pra dar com pau. Cassino pra caralho. As pessoas vão pra lá, muitos chineses, né? Chineses e tailandeses têm dinheiro. Infelizmente, lausiano, né? Povo Lau e Mianmar, daqui da região, acho difícil eles irem lá pra torrar dinheiro. São países pobres, Mianmar tá em guerra, os caras têm grana assim pra torrar em aposta, em cassino, mais difícil. Mas na Tailândia e aqui não, na Tailândia e na China, acho que a China é o segundo país com mais bilionário no mundo. Então os caras vão lá e tocam o puteiro mesmo. É a terra sem lei, ué. E quem faz a lei não obedece à lei, então fica bom demais. Aí, por falar em lei, lá é tão sem lei que, pra vocês terem ideia, aqui ó, outro supermercado aqui ó. Vou nem entrar não, vamos só. Aqui ó, mais produto chinês. Mais produto chinês ali. Mais produto chinês aqui. Tudo chinês. Não, vocês veem que o bagulho é doido. O bagulho é louco. Mas aí ó, aqui as comidas. Eu tô fazendo um vídeo especialmente só de comida bizarra que eu encontro. Aqui, ó. Chique demais. Nó, cafezinho da manhã. Sabadi. This chicken? Pork? Ok. Ok. Ó, depois eu vou pegar um desse daqui, viu? Porquinho, nó. Snack saudável. Aprenda Estados Unidos. Mas vou fazer esse vídeo aí só de comida nojenta. Eu provo intestino de porco, eu provo linguiça de búfalo, tomo cachaça com centopeia. Confiram, tá? Mas, ó que beleza. Gente, vocês me perdoem que às vezes eu perco o foco, o TDAH bate forte no seu primo aqui. Mas eu queria mostrar pra vocês também a beleza do lugar, né? É uma beleza. Nós vamos combinar. Ai! Esse mercadão, olha. Carnezinha aqui no jeito. Tadinha dessa senhorinha, olha como é que ela tá encurvada. Mas aí, como eu tava dizendo, tropa, as leis lausianas não se aplicam lá. E além disso, eles falam mandarim naquela região. Olha só pra você ver. Oh, mano, é uma sacanagem, né? Não, os caras falam mandarim dentro do seu próprio país. Imagina tipo assim, sei lá, Argentina tem um pedaço no Brasil que os caras dominam, tocam o puteiro lá e eles falam espanhol, foda-se. Mais ou menos o que a China faz. E aí, óbvio, né? Como eles têm esse controle tão forte aqui, ó. Mais uma vez. Placas. Eu acho que vocês já estão de saco cheio de ver placa chinesa, né? E aí, como é uma no man's land, lá é conhecido por ser a zona onde não só os brasileiros, mas várias outras nacionalidades também são escravizadas, né? Condições análogas à escravidão moderna, vamos colocar assim, call center, prisão. Então, é sempre com a promessa de que um trabalho bacana, uma coisa assim, acaba que, infelizmente, né, tem pessoas que, poxa, ganhando quase nada, né? A pessoa matando cachorro a grito, igual a gente fala lá em BH. Uma situação financeira delicadíssima. Muitas vezes sem instrução,
você chama ela para ganhar 1.500, 2.000 dólares, né? Ainda mais o dólar desse jeito que tá, pensa. Liga pra você e fala assim, aqui ó, trabalhinho campeão para ganhar 2.000 dólares, 12 mil reais. Você vai todo, né? Os caras pagam passagem. Então assim, quando o santo é bom demais, é importante desconfiar, já diria minha avó. E aí quando eles chegam nessa região do Triângulo Dourado, muitas vezes eles são colocados para... E aí são vários tipos, né, de golpes que se aplicam. Por exemplo, né, você ficar... Aqui ó, mais uma vez. Vou parar de mostrar a placa chinesa, né, gente? Eu acho que vocês já entenderam que eles exercem uma influência aqui. Mas aí são vários tipos de golpe, né? E como por exemplo, você ficar ligando para pessoas para tentando passar a perna nelas, ONGs, né, de caridade para você fazer doações, ONGs fakes. Mano, sinceramente, né, velho, vai tomar no cu. Como é que tem pessoa tão ruim no mundo? O mundo com certeza, absoluta, posso falar para vocês. O mundo com certeza tem muito mais pessoa boa do que ruim. O negócio é que as pessoas boas ficam de boa, entendeu? As pessoas boas são tranquilas, mano. Elas são tranquilas, faz o dela, não quer treta com ninguém. Agora, mano, o problema é que, as pessoas más, né, é a desgraça que dá notícia, que vira notícia. E as pessoas más fazem mais barulho, né? Elas, no final das contas... Não, mas eu não aguento gente andando devagar na minha frente. Mas as pessoas más, elas fazem mais barulho, muitas vezes. Então, eu fico puto de ver, tipo, você pega uma pessoa que já tá na situação, na condição complicada no Brasil, traz ela pra cá pra escravizar ela, mano. É foda, né? Mas são vários tipos de golpe, né? E se você não obedecer os caras, trabalhando às vezes 14, 15, 16 horas por dia, se você não obedecer, aí você já viu o que acontece, né? Então, eu tava fazendo pesquisas e tudo mais, não cheguei a ver o caso de ninguém morrer por tentar fugir e tudo mais, mas assim, obviamente que se você tá nas mãos de uma quadrilha, os caras vão cortar seu couro, né? No mínimo de espancar eles vão. Então, pô, você sai lá do Brasil pra vir apanhar no Laos sendo escravo, você tá maluco. Olha, Sabador, a tiazinha botando marcha na boneca aqui, ó. Sabadi. Poucos amigos. Sabadi o caralho. Aqui, ó. Isso aqui é a cara do pastel, né não? Chique demais. Hello. Fala se essa cidadezinha aqui não é um charme. Ó. Luang Prabang. Eu apaixonei. Cidadezinha tranquilinha demais. Parece que tá andando meio que num cenário de um filme. Tudo muito sossegado. Ali, ó. Ó os mongezinhos ali. Vamos lá falar com eles. Vai dar uma entendida. Ó. Mas enfim, é uma cidade diferenciada. Cidade única, com poucas no mundo. Aqui, ó, olha que paz. Sabadi. Olha só aqui. Parece que é um monastério deles, ó. Aí, que é só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Do lado do monastério deles, Indochina Bank. E aí aqui, ó, placa em chinês, em inglês, em Lao. Ali, de novo, por todas as partes, galera.
Ali mais uma placa em chinês. Mais outra placa em chinês também. E olha, vou mandar o papo 10 para vocês, tá? Gostaria que vocês não ficassem com uma impressão ruim do Laos. Não sei até que ponto que eles estão sendo coniventes, se não estão. Mas fato é um país incrível, né? Acho que é o meu 14º país nesse mochilão aqui que eu tô fazendo. E que, cara, é a natureza mais bonita que eu já vi até agora, sabe? É um país, assim, junto com a Bolívia, eu acho que é o país mais subestimado do mundo. E eu falo isso de coração. As pessoas queridas, simpáticas, muito barato. Eu recomendo demais vocês virem pro Laos, que vocês vão surpreender muito positivamente, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar um pouquinho para vocês do que eu aprendi ao longo das minhas últimas pesquisas. Eu tava por na dúvida se o Laos era seguro para vir ou não. Cara, eu vou falar para vocês, eu tô achando incrível, super seguro. E aí eu fui descobrindo coisa, eu falei assim, não, mano, acho que isso dá um vídeo maneiro. As pessoas aqui no Laos, né, eu convido vocês para verem esse outro vídeo aí que eu vou colocar no ar, para você ver como as pessoas são queridas, né, como vivem em harmonia. E enfim, né, se você também não for inscrito do canal, se inscreve, deixa o likezinho e nos vemos na próxima, meus queridos.